Iniciando, então, o experimento 3.2, onde nós vamos tratar das portas AND, NAND, OR e NOR, com os objetivos de comprovar, né, experimentalmente a operação dessas portas lógicas, né, AND, NAND, OR e NOR, conhecer quais são as características físicas e elétricas dos CIs correspondentes a essas portas lógicas, né, que são 7400, 7402, 7408 e 7432, e identificar, né, os níveis lógicos, analisando-se as tensões presentes em cada ponto solicitado, né, no roteiro. Enfim, temos resumos, né, enfim, dessas portas lógicas, né, AND, NAND, OR e NOR, cujas tabelas verdades, né, nós vamos também realizar o experimento e verificá-las, né, na prática, né. Alguns diagramas de conexão, onde nós também vamos, né, explicar melhor, né, como funciona a pinagem de cada CI, né, no Tinkercad. Então, eu coloco a palavra para o Kaique para ele iniciar os procedimentos, né. Iniciando a prática, então, né, primeiro a gente fixa o nosso CI 7408, a nossa matriz de contato, né. Depois a gente ajusta a nossa fonte para 5 volts, a nossa alimentação, e aí a gente conecta essa alimentação de 5 volts no nosso pino 14 do nosso CI. Um fato interessante é que essa família de CI, ela tem essa mesma ordem, né? No pino 14 a gente tem o nosso VCC, e no nosso pino 7, conforme o Miguel está mostrando ali, a gente tem o nosso GND. Então, a gente alimenta ele colocando no pino 14 5 volts e no pino 7 0 volts, para que a gente consiga dar início ao nosso experimento. Para isso, a gente escolhe, né, a primeira porta, que é a porta de número 1 ali, onde o Miguel está mostrando, que é a nossa entrada 1. E na nossa porta B, isso, na nossa primeira entrada ali, que é o nosso pino 1, a gente coloca 0 volts, e na nossa segunda entrada ali, no caso, né, que é a entrada B, a gente coloca 0 volts também. Ali, o esquema que a gente tem do lado do nosso CI, a gente tem a ordem dos nossos pinos, né? Onde a gente tem que respeitar sempre essa relação de os dois primeiros entrada e o segundo saída. No caso, o A entrada, B também entrada e Y a nossa saída, né? Conforme o Miguel está mostrando ali para a gente. Então, a gente começa a dar início aos nossos testes, né? Onde a gente coloca na nossa entrada 0, 0, e por se tratar de uma porta AND, a gente tem como resultado 0 volts na nossa saída, mostrado no nosso multímetro ali, né? Então, a gente pode fazer a associação desse resultado com a nossa tabela verdade, né? Quando a gente tem a entrada A e B 0, a nossa saída Y vai ser 0 também. Então, fazendo os demais testes para a entrada 0 e 1, a gente verifica também que o nosso resultado é 0 volts, ou seja, nível lógico baixo, 0. Fazendo o terceiro teste com a entrada 1 e 0, a gente tem 0 volts na saída também, conforme a simulação. E fazendo o último teste para entrada nível lógico alto 1 e 1, a gente vê que tem 5 volts na nossa saída. Ou seja, a nossa porta lógica AND, ela tem uma lógica E, ou seja, uma multiplicação. Né? Ela pode ser representada por uma multiplicação, onde a nossa saída vai ser de nível lógico alto apenas quando tivermos 1 e 1 na nossa entrada. Agora, a gente vai fazer uma substituição desse nosso CI 7408 para um CI 7400, que é uma porta NAND, né? A gente tem portas NAND nesse CI, que é o inverso do nosso CI anterior. No pino 1, no pino 1 e 2, né, são as nossas entradas, no pino 3 a nossa saída, no pino 4 e 5, entrada, pino 6, saída, né? No nosso pino 10 e 11 ali, não, 9 e 10 a gente tem entrada e 11 e o pino 8 a não saída, isso. 9 e 10 entrada, 8 saída. E assim sucessivamente. Então, a gente começa a fazer
os nossos testes, né, os mesmos testes que a gente fez no CI anterior, para a gente verificar a comprovação, né, da nossa tabela verdade, que é o resultado dela vai ser o oposto da nossa simulação anterior. A gente tem entrada ali, então, inicialmente em 0,0, né, e a nossa saída é 5 volts, no nosso primeiro teste. Ou seja, a nossa multiplicação é feita e o resultado dela é invertido. Então, para o nosso segundo teste, a gente vai ter entrada 0 e 1. E o nosso resultado também vai ser 5 volts. Para o nosso teste 3, a gente vai ter entrada 1 e 0. E a gente vai ter resultado 5 volts também, nível lógico alto. E para o nosso último teste, entrada 1 e 1, a gente tem resultado saída nível lógico baixo, 0. Comprovando então que a nossa porta ela é o inverso da nossa porta anterior, que era a porta AND. Resultados de saída inversos. Isso mesmo, agora, né, dando sequência aos procedimentos, né? A gente trabalhou com o CI 7408, que são portas AND, o 7400 são portas NAND, e agora nós vamos para o CI 7432, que são portas OR, né? Então, né, explicando rapidamente como que é a pinagem dele, né? Mesma coisa, né? Então ele vai ser dois primeiros pinos, as entradas da primeira porta, o terceiro pino a saída, os pinos 4 e 5 as duas entradas da segunda porta OR, o pino 6, perdão, a saída, e aí aqui na parte de cima, né, nós temos, né, começa com a saída, né, que é o pino 8, aí 9 e 10 são as duas entradas, né, pino 11 a saída da última porta, e 12 e 13 são as duas entradas, né, da última porta. Então, fazemos os mesmos testes, utilizando, né, entrada 1 e 2, 1A e 1B da primeira porta, né, e vamos fazer essa simulação, né, então, nível lógico baixo nas duas entradas, né, a gente vai obter como saída, né, o próprio nível lógico baixo, né, ou seja, 0 volts, né. Puxando aqui a tabela verdade, né, só para a simulação aqui, a gente consegue ter uma ideia, né, do que é obtido aqui, né. Então, 0, 0, como foi feito, obtemos nível lógico baixo na saída, fazendo, né, agora 0, 1, vamos obter o quê? 5 volts na saída, né, ou seja, nível lógico alto, né. O outro teste seria 1 e 0. Obtemos 5 volts também, né, nível lógico alto. E por fim, né, o teste, né, 1 e 1, onde nós vamos obter 5 volts também, né, nível lógico alto, né, comprovando aqui essa tabela verdade, né, aqui anotado, né, onde somente, né, no caso onde as duas portas estão em nível lógico baixo, né, que nós teremos, né, a saída em nível baixo, né. Em todas as outras ocasiões, situações, ele vai ter nível lógico alto na saída, né. Ou seja, podemos, né, representar essa porta OR como se fosse uma operação de adição, né, das entradas, né. Agora partindo para o 7402, né, que ele são portas NOR, onde a pinagem ela é um pouco diferente, né, ela é invertida em relação aos outros CIs, onde nós temos, né, que o primeiro pino é uma saída, né, a primeira saída da porta NOR, o pinos 2 e 3 são as duas entradas, né, pino 4 a saída, pino 5 e 6 são as duas entradas, né, em cima seria primeiro 8 e 9 as duas entradas, e pino 11 seria a saída, né, perdão, pino 10, né, 10 a saída. Aí pino 11 e 12 as duas entradas da última porta, e pino 13 a saída, né. Bom, vamos, né, também fazer os mesmos procedimentos, né, então, né, pegando aqui essa última porta, né, que seria a saída no 13, né, e 12 e 11 são as entradas, né, iniciando em 0, 0, né, que nós vamos obter 5 volts, né, cuja tabela verdade se encontra aqui, deixa eu parar a simulação.
Então, beleza. 0, 0 temos nível lógico alto, né? 5 volts. Fazendo agora a simulação para 0, 1, né? Vamos ter... É, 0 volts também. Agora a simulação para 1 e 0. 0 volts, né? Nível lógico baixo. E por fim, a simulação do 1 e 1, né? Onde nós obtemos também 0 volts, né? Ou seja, é justamente o inverso, né? Tabela verdade, né? É o inverso da tabela verdade da porta OR, né? Ou seja, onde somente, no caso, onde as duas entradas estão em nível lógico baixo, né? Ou seja, 0 volts, nós temos a saída em 1, né? Porque existe uma inversão, né? Basicamente, né? A porta NOR é a porta OR invertida, né? Todos os sinais na saída vão ser invertidos. E agora, os outros procedimentos que nós fazemos, né? Nós temos no P12 e no P3, né, a situação onde nós colocamos unimos as duas entradas, né? Aqui nós estamos unindo a entrada 2A e 2B, certo? Através desse fio aqui verde. E nós estamos conectando, né, o multímetro na nossa saída 2. E aí nós vamos verificar, né, para o caso onde a entrada está em 0 e para o caso onde a entrada está em 5 volts, né? Então, verificando com elas unidas e a entrada, consequentemente, em 0 volts, nós vamos obter na saída 5 volts, né? Por causa de uma porta NOR. E quando nós colocamos a entrada em mais 5 volts, né? Nós obtemos na saída, né, um nível lógico baixo, né? Ou seja, 0 volts, né? O que comprova que a tabela verdade desse nosso procedimento, né, nos mostra que na entrada em nível lógico baixo, obtemos na saída nível lógico alto, e entrada em nível baixo, nós obtemos na saída um nível... uma entrada em nível alto, obtemos na saída um nível lógico baixo, né? Ou seja, isso aqui é exatamente a tabela verdade de uma porta NOT, né? Que nós mostramos o roteiro, né, no vídeo passado, né, do experiência 3.1, né? Nós obtemos também essa tabela verdade, né? Ou seja, é possível utilizar o 67402, que são portas NOR, para fazer uma porta NOT, né? Ou seja, na falta de um SEI da porta NOT, dá para utilizar o 7402, né? Bom, dando sequência, né, o último procedimento seria o P14, né? Onde nós vamos ter aqui as entradas flutuantes, né? Ou seja, aqui no caso nós estamos utilizando a entrada 4B e 4A. Perdão, nós estamos utilizando a entrada 3A, né, conectada no 0 volts, e a 3B que vai ficar desligada, né? E aí nós estamos, né, medindo a tensão na saída, certo? Saída 3. Para o primeiro caso, né, nós vamos fazer o caso onde o B está desligado e o A também está desligado, né? Ou seja, eu vou desconectar esse fio aqui, nós vamos medir o que vai ter na saída, né? Então a gente observa que tem nível lógico alto, né? Ou seja, 5 volts, né? Com as duas entradas desligadas. Aí agora a gente deixar a B desligada e a A em 0, né? Então, colocando a em 0, nós obtemos os mesmos, né, 5 volts, né? Ou seja, nível lógico alto. Então aqui, inclusive, né, tá... corrigir isso aqui. E aí o último caso que seria essa entrada A em nível lógico alto, né? Onde nós teremos 0 volts nível lógico baixo, né? Aí comprova essa tabela verdade aqui, né? Mostrada ao lado. Bom, então finalizamos, né, a experiência, né, o roteiro, né, com todos os procedimentos, né, até o procedimento 14. E agora a gente só vai, né, comentar um pouco sobre as questões e depois o relatório imediato, né? Então, vindo para a parte das questões, né, o que nós temos, né? Elaborar a tabela verdade para os circuitos seguintes. A letra A, né, nós temos 3 portas NAND, onde as duas primeiras aqui, elas têm as entradas unidas, né? Ou seja, acaba tendo uma única entrada nessa primeira porta e na segunda porta também uma única entrada. Então, para os casos abaixo, né, onde nós temos 0 e 0 no A e no B, né, o que nós vamos ter, né? Na primeira porta, né, nível lógico baixo na entrada, vai levar a uma inversão, né? Ou seja, vamos ter nível lógico alto na saída, 1, né? Mesma coisa aqui no B, então vamos ter 1 e 1 nessa última porta NAND, 1 e 1,
vai nos levar a porta end, vai ter 1 na saída, como é negado, vamos ter então na saída nível lógico baixo, 0, né? Por isso que no S vai ter 0 aqui. Caso de 0 e 1, continuamos tendo 1 aqui nessa saída da primeira porta, né? Aqui na segunda porta vamos ter 1, aqui vai ser barrado, né? Então vai ser 0. Então 1 e 0 vai nos levar a 0, que negado, nos leva ao nível lógico alto 1. 1 e 0, mesma coisa, né? Vamos ter 0 aqui, né, na primeira porta e 1 na segunda. 0 e 1, né, vamos ter na saída, então, 1 também. E aí, 1 e 1 vai nos levar aqui na saída das duas portas 0 e 0. Aí 0 e 0 numa NAND dá 0. Negado, né, pela esse símbolo da bolinha aqui, vai me dar 1 na saída, né, nível lógico alto. Letra B, seria as mesmas duas portas NAND, e aí depois conectadas numa porta NOR, né? Então vamos ter 0 e 0 nas entradas, 1 e 1 nas saídas das duas primeiras portas, e aí 1 e 1 numa porta OR vai me dar como resultado 1, só que como é negado, vai ter 0 na saída, né? Nível lógico baixo. 0 e 1, vamos ter na primeira porta 1, na segunda vamos ter 0, aí 1 ou 0 vai ser 1, negado vai ser 0, nível lógico baixo, né? Mesma coisa, 1 e 0, né? Vamos ter 0 na primeira porta, saída, 1 na segunda, né? 0 ou 1 vai nos dar 1 como saída, como é negado, vai ser 0, nível lógico baixo. E por fim, 1 e 1, né, vai nos dar 0 e 0, né? 0 ou 0 nos leva a 0, negado, né, nível lógico alto 1, né, comprovando a tabela verdade. Por fim, as letras C e D, onde nós temos, né, letra C, duas portas OR, né, ou seja, A ou B, e por fim, ou C, né. Então, o único caso, né, conforme a gente já verificou, que as portas OR, né, nós vamos ter 0 nessa saída, vai ser um caso onde as três estão em nível lógico baixo, né. Portanto, somente no caso de 0, 0 e 0, que a saída vai ser em 0. Em todos os outros casos, né, tendo uma das entradas, né, em nível lógico alto, já é o suficiente para que na saída a gente tenha nível lógico alto também. Né? Então, é o que está mostrado na tabela verdade abaixo aqui. E no caso da letra D, é o inverso. Por quê? Porque a segunda porta, lógico, ela é uma porta NOR, né? Ou seja, o único caso, né, onde essas duas entradas dessa porta NOR vão levar uma saída em 1 é quando nós temos 0 nas duas entradas, né? Então, né, qualquer uma das entradas com nível lógico alto vai nos levar a ter aqui em pelo menos uma das entradas um nível lógico alto, e se no mínimo uma das entradas tem nível lógico alto, né, como é uma NOR, a gente vai ter na saída, né, nível lógico baixo, né? Portanto, somente em 0, 0 e 0 que nós vamos ter a saída em nível lógico alto, né, em 1, né? Que é justamente, ou seja, o inverso, essa tabela verdade é justamente o inverso da tabela verdade da letra C. E a última questão, né, que ele comenta sobre a montagem de um circuito digital, onde nós não temos, né, a porta lógica AND, né, que é o CI 7408, somente o CI 7411, né, e aí pergunta se podemos utilizar o 7411 como substituto. É possível sim, sem nenhum problema, devido ao fato que os 7411 também são portas lógicas AND, porém com 3 entradas, né? E o CI 7408 são, né, portas lógicas AND com 2 entradas somente, né? Para utilizar, então, esse 7411 substituindo o 7408, basta que a gente una 2 entradas dessas portas AND do 7411, e com isso a gente consegue portas AND com apenas 2 entradas, realmente na prática, né, que vai representar o 6408, né, ou seja, se a gente dá uma olhadinha aqui rapidinho nessa tabela verdade da letra C, pode perceber que se a gente unir a entrada A com a entrada B, o que nós vamos ter? Nós vamos ter somente essas situações, onde nós temos essa primeira linha, né, 000, segunda linha 001, e todas essas linhas intermediárias aqui, elas vão ser desconsideradas, né, onde só vamos ter também essas opções, né, 0, 1 e 1, né? Ou seja, a gente fica em 4 situações apenas, que é justamente essas situações aqui, né? 00, 01, 10 e 1 e 1. Ou seja, nós realmente conseguimos, né, obter uma porta lógica AND com 2 entradas somente. E agora eu vou passar a palavra para o Kaique para ele, né, comentar um pouco, né, sobre o relatório imediato, né, e os resultados obtidos. Né? Então, no nosso relatório imediato, com os testes de operação das portas AND, que é o nosso CI 7408, e a nossa porta NAND, que é o CI 7400, né, a gente alimentou os pinos 7 e 14, né, com 0
e 5 volts, respectivamente. E fizemos os testes que estão presentes na nossa tabela verdade, né? Onde 0 representa o nosso nível lógico baixo e 5 volts representa o nosso nível lógico alto. Então, na nossa tabela verdade da porta END, a gente consegue perceber que a gente vai ter nível lógico alto somente quando as entradas tiverem nível lógico alto, ou seja, quando as entradas tiverem 5 volts em cada um. Na nossa porta NAND, já é o inverso, a gente vai ter 5 volts somente quando a gente vai ter 0 volts quando as duas portas tiverem entrada em 5 volts, ou seja, quando as duas portas tiverem nível lógico alto, a gente tem 0 volts na saída. E a gente vai ter nível lógico alto quando a gente tiver entradas com 0 volts. Então, se tiver 0, 0, vai sair 5 volts. Se tiver 0 e 5, vai sair 5 volts. Se tiver 0, 5 e 0, também vai sair 5 volts, ou seja, nível lógico alto. Os testes de operação com a porta OU, né, que é o nosso 67432, e a porta NOR, que é o nosso 67402, a gente consegue perceber que a gente vai ter na saída nível lógico alto, né, pela nossa tabela verdade da porta OU ali, a gente vai ter nível lógico alto quando a gente tiver pelo menos uma das entradas em 5 volts, ou seja, em nível lógico alto. Se a gente tiver as duas entradas em 0 volts, a gente vai ter nível lógico baixo na nossa saída. A tabela verdade da nossa porta NOR comprova o nosso experimento, que a gente tem 0 volts na nossa saída ali, quando a gente tem pelo menos uma das entradas em nível lógico alto, né? E a gente só vai ter nível lógico alto na nossa saída quando a gente tiver as duas entradas em 0 volts, ou seja, nível lógico baixo. Aí o Miguel vai falar um pouquinho sobre a nossa porta inversora, que foi construída com uma porta NOR de 2 entradas. Isso mesmo, né? Então, a gente consegue realmente construir uma porta inversora através de uma porta NOR de 2 entradas, né? E basta, justamente como eu mostrei na prática no Tinkercad, a gente conectar essas duas entradas entre si, né? E isso vai garantir que nós vamos ter o mesmo sinal lógico para as duas entradas, e assim a gente, né, acaba eliminando, né, algumas linhas intermediárias aí da nossa tabela verdade, né? Ou seja, a gente fica somente com uma entrada, basicamente, e uma saída, né? Onde nós temos na entrada ou nível lógico baixo, 0 volts, ou nível lógico alto, 5 volts, né? E para o caso de nível lógico baixo, 0 volts, nós obtemos na saída, né, o inverso, né? Que é o nível lógico alto, né? Correspondendo aos 5 volts. E entrando com nível lógico alto, nós obtemos a saída do nível lógico baixo, né? Representado por 0 volts. E também um pouco sobre a questão das entradas flutuantes, né? Que foi o procedimento 14, né? O último procedimento. A gente pode verificar que quando as entradas, né, estão desligadas, né, quando as duas estão desligadas, né, ou seja, com nada conectado nelas, né, não é que desligada seria um cabo conectado, né, um fio conectado no GND, não, realmente desligadas, né, completamente desconectadas, né, ela representa, né, como se fosse um nível lógico baixo, né, apesar de que não vai ser exatamente, né, um nível de tensão de 0 volts, né, porque vão existir algumas flutuações, né? Mas, né, na saída do nosso CI, né, da nossa porta lógica, nós verificamos que o nível lógico vai ser alto, né? Ou seja, correspondendo aos 5 volts, né? E é mesmo caso, quando uma entrada está desligada e a outra está em nível lógico baixo, 0 volts, né? Conectado no GND da nossa fonte, né? Mesma coisa, a saída também vai ser nível lógico alto, 5 volts, né? E quando a nossa entrada está desligada e a outra está em nível lógico alto, né, 5 volts, aí sim que a nossa saída vai ser um nível lógico baixo, 0 volts, né? Então a gente consegue comprovar também essa questão onde entradas que estão flutuantes, né, ou seja, desligadas, né, sem nenhum fio conectado, elas representariam então, né, um nível lógico baixo, né? Não seria exatamente 0 volts, mas, né, devido às flutuações, mas podemos considerar que seria um nível lógico baixo. Né? Com isso, né, a gente termina toda a experiência, né, realmente obtendo, né, todas as tabelas verdades, né, enfim, que era o objetivo, né, dessa prática, né, ou seja, essa tabela verdade da porta END, a tabela verdade da porta NAND, da porta OR e da porta NOR. Né? Então, foi realizado com sucesso uma experiência.